Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de atividade complementar, é a segunda série aí em foco, não é? Na nossa assistência, a professora Fátima vai dar um alô para vocês. Olá, meninos, sejam bem-vindos, aguardo vocês no chat. Tá aí o recado da professora Fátima, nós aguardamos vocês e vamos para um momento de exposição. Pois é, gente, estamos aqui juntinhos novamente, né? E vamos aí à apresentação da nossa equipe pedagógica. Vamos lá, então? Vamos nessa. Pois é, na nossa coordenação, o professor Expedito Júnior, e como professoras, né, da atividade complementar da segunda série, temos a professora Bárbara Rust e eu, Nilma Vieira, aqui no vídeo com vocês. Na nossa assistência, a professora Fátima Fonseca, ok? O tema da aula de hoje, construção da argumentação, é a aula de número 4, tá certo, minha gente? Tá aí o tema da aula de hoje, anotem aí. Uma boa tarde, pessoal de João Vaz, Ponta d'Água, Buritirama, Lagoa, Vanderlei Goiabeira, o pessoal de Itapuio, de Barra. Uma boa tarde para vocês, certo? Hoje teremos uma aula interessantíssima, gente, que tem muito a ver com vocês, tá certo? Vamos ao objetivo, tem lá objetivos, mas é o objetivo. Analisar o percurso argumentativo de gêneros orais e escritos da ordem do argumentar, considerando seus recursos coesivos, operadores argumentativos de casualidade, oposição, conclusão, ressalva e, no caso do texto escrito, também os critérios de paragrafação. Ok? Vamos lá, nome complicado. Bom, hoje nós vamos estudar domínio da competência 4 no Enem, não é? Que é justamente demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ok? Vamos lá então, vamos iniciar? Vamos começar. Vou pedir ao pessoal que me coloque aqui na câmera 1 para eu bater um papo com vocês. Olha só. Essa aula de hoje, por enquanto, eu não quero que vocês anotem nada. Nada de anotação por enquanto. Eu quero que vocês prestem atenção. Por que eu quero que vocês prestem atenção? Porque é interessante, é importante compreender como se dá o processo de argumentação, tá certo? E quais são os elementos que fazem parte desse processo. Se vocês pararem para anotar, vocês vão perder de acompanhar o raciocínio da construção de uma argumentação. Então, eu vou pedir a vocês o seguinte, eu dividi nossa aula em 2 módulos. Esse primeiro módulo, dos 30 primeiros minutos, eu vou trabalhar com a explanação para vocês. E o outro módulo de 20 minutos tem uma atividade para vocês. E aí eu vou dar o tempo de vocês anotarem os slides necessários. Então, podem ficar tranquilos que vocês anotarão, tá certo? Mas primeiro eu quero total atenção. Combinado assim? Então vamos nessa. Quem quiser printar, não tem importância, pode ir printando, certo? Mas assim, parar para anotar, eu não vou ter tempo para isso neste momento. Agora vai ter um segundo momento que vocês vão fazer isso, ok? Vamos nessa? Vamos lá então, meninas. Bom, a coesão lexical, o nome já diz, se dá a nível de léxico, não é? A gente está falando de semântica, falando de palavra, tá certo? Então, o que é a coesão lexical? É a união, né, de palavras que vão trazer o quê? A coerência, ou seja, a unidade de sentido de um texto. E como é que se dá essa coesão lexical? Ela se dá através da adequação no uso de recursos lexicais, tais como os sinônimos, hiperônimos, repetição, reiteração. E pronto, quanta coisa que eu não sei o que é. Veja bem. Nesse momento, eu vou me prender aos sinônimos e aos hiperônimos, ok? Os sinônimos são as palavras que têm o quê? O mesmo significado, certo? Os hiperônimos são palavras que determinam uma classificação em relação a um grupo. Por exemplo, se eu digo a vocês flor, eu tenho vários tipos de flores, não é? Eu tenho malmiquel, eu tenho a margarida, eu tenho a rosa, tá? Então, a rosa, o malmiquel, a margarida é o que a gente chama de hipônimo. É o menor dentro do maior, que é hiperônimo, que é flor. Então, rosa, malmiquel, tá certo? Crisântemo, lírio, são hipônimos
dentro do hiperônimo, que é a palavra flor. Porque flor tem diversas variedades. Então, o hiperônimo é sempre aquela flor que representa o quê? Uma palavra que vai conter uma variedade delas, ok? O hipônimo é justamente uma especificidade desse hiperônimo. Vocês compreenderam direitinho? Eu usei um exemplo assim bem prático, bem fácil para que vocês compreendam, ok? E a coesão gramatical através disso, como é que acontece? Ela acontece através da adequação do emprego de conectivos, de tempos verbais, da pontuação, da sequência temporal, das relações anafóricas, não sei o que é isso, eu vou mostrar já já para vocês. Conectores intervocabulares e interparágrafos. Ih, professora, que aula complicadíssima. Vamos descomplicar tudo isso aí, né? Que isso é a parte teórica. Mas vamos ver na prática como é que isso funciona. Observe aí o exemplo. Todo mundo acompanhando aqui o cursor, tá certo? O teu gato é bonito. Onde arranjaste o felino? Observe o seguinte, a gente sabe que felino pode ser uma pantera, pode ser um gato, pode ser um felino, não é? São animais que têm determinadas características que a biologia determinou que faz parte da classe dos felinos, ok? Tem garras, né? Tem um pelo assim, né? O organismo funciona de tal forma, então são classificados como felinos, ok? Observe o seguinte, quando eu digo aqui, ó, o teu gato é bonito. E aqui eu digo, onde arranjaste o felino? Pergunto a vocês, né? Onde arranjaste o felino? Quando eu pergunto, onde arranjaste o felino? Significa que, para utilizar essa palavra felino aqui, eu já me referi a quê? A uma especificidade daqui, não é? O felino aqui seria o quê? Um hiperônimo, não é isso? Porque dentro do hiperônimo eu tenho o quê? As especificidades que a gente chama de hipônimo. Então, o gato aqui seria o hipônimo e o felino aqui o hiperônimo, tá certo? Essa substituição de palavra, gente, tá? Ou expressões por sinônimo, é a mesma coisa de ser felino ou gato, eu tô dizendo a mesma coisa. A isso eu chamo de sinonímia. Ou seja, eu faço uma substituição de uma palavra, ou seja, de um léxico, por outro que dá o mesmo significado, ou seja, não muda o sentido da frase, não muda a coerência. Perceberam? Então, a nível de substituição lexical, eu tenho esse exemplo. Vamos caminhando? Tudo entendido até aí? Vamos nessa? Ou não? Ou vocês querem dar algum exemplo para perguntar, para tirar dúvida? Essa aula é bastante interessante, porque é a partir daí que a gente vai começar a enriquecer, né, de possibilidades a nossa produção textual. Quando a gente começa a perceber esse tipo de construção dentro do texto. Porque uma coisa é a gente fazer o texto, que vai saindo da cabeça, a gente vai escrevendo, vai construindo. Outra coisa é a gente perceber de que forma as palavras se combinam, de que forma as palavras se encaixam, tá certo? Vamos lá então. Ninguém sinalizou, é porque tá tudo ok. Coesão, gente, que é diferente de coerência, daqui a pouco eu vou explicar, estabelece conexões, articulações, ligações, concatenando as ideias, né? E permite também a progressão do texto em direção à comprovação da proposição que se visa defender. Então, por que a gente pensa em competência 4 no Enem? Porque a gente entende que o aluno, ao fazer uma produção textual, ele tem que ter o conhecimento de quais os mecanismos que ele vai utilizar para unir as frases, unir as orações e criar o quê? Unidade de sentido, que a gente chama de coerência, ok? Vamos lá então, devagarzinho para vocês entenderem. Bom, nesse campo, né, nesse interim, existem 3 grandes modalidades de coesão. A coesão referencial, a sequencial e a interfrásica. E é isso que nós vamos ver agora, ok? Então, 3 modalidades de coesão. A referencial, a sequencial e a interfrásica. Vamos ver cada uma, passo a passo? Vamos lá. A coesão referencial
ocorre quando um componente da superfície textual é retomado, anáfora, e não entende coisa nenhuma, ou precedido, catáfora, por um pronome, verbo, advérbio ou quantificadores que substituem outros elementos do texto. Eu não sei nem o que é anáfora, nem o que é catáfora. Nosso diretor está dizendo que está voando aqui também na maionese, mas a gente vai aprender agora o que é anáfora e catáfora. Anáfora, gente, são os elementos que são repetidos, podem ser palavras ou expressões, que são repetidas várias vezes no início de frases ou no início de versos de uma canção. A gente chama de anáfora, ok? A anáfora também pode se remeter a algo que vem após a oração principal, se referindo ao que foi falado antes. A catáfora já é algo que aparece se referindo ao que não foi dito ainda. Ih, professora, a senhora não me disse foi nada. Agora eu vou dizer a vocês, tá certo? Vamos de música. Depois dessa música aí a gente vai curtir, eu vou mostrar a anáfora e aí eu vou usar a lousa digital para poder mostrar para vocês, depois daqui, a diferença entre a anáfora e a catáfora, com outros exemplos. Vamos lá então? Vamos segurar aí, frisando o slide, vamos curtir um pouquinho dessa música. Boa noite! Uma alegria ter aqui com vocês todos, aqui na minha casa, para o nosso iê. Espero que vocês se divirtam daí, tanto quanto a gente daqui, ok? A casa é de vocês. Não me falta cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta seu pé descalço pra pisar. Não me falta cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar, pra janelas se abrirem pra mim e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores no varal. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Falta banheiro, quarto, abajur, sala de jantar. Não me falta cozinha, só falta campainha tocar. Não me falta cachorro uivando só porque você não está. Parece até que está pedindo socorro, como tudo aqui nesse lugar. Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar, para os pássaros voltarem a cantar e a nuvem desenhar um coração flechado, para o chão voltar a se deitar. Pois é, vocês curtiram um trechinho dessa música, né? A Casa é Sua, de Arnaldo Antunes, justamente porque na letra, né, dessa canção nós encontramos algo que possa representar elementos anafóricos, certo?
E é isso que nós vamos mostrar para vocês agora. Vamos pro slide. Ah, o Brejinho tava gostando aí do balanço, né? É bom a gente pegar uma música animada assim na aula, né? Bacana? Pois é. Vamos lá então. Olha só. O que é que a gente pode perceber? O pessoal vai equilibrar ali. Não me falta cadeira. Não me falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Então, observe o seguinte, há uma repetição aí no início desses versos, né? Não me falta cadeira, não me falta sofá. A repetição, gente, dessa expressão não me falta é um processo anafórico. É o que a gente chama de anáfora. Ou seja, no segundo verso ocorre uma anáfora. Por quê? Porque a repetição de algo, existe algo falado que já se encontra anteriormente no mesmo texto sendo falado, ok? Quando a gente repete lá, só falta você sentada na sala, só falta você estar, né? E lá embaixo aparece, ó, não me falta tapete, só falta, há uma repetição, tá certo? Então, a repetição no início, grave bem isso, tá certo? Dos versos dessa canção é chamado de anáfora. Ok, minha gente? Beleza? Obrigado, pessoal aí que lembrou, né? A Buriti, que a semana passada foi complementar de matemática. Pois é. Tá bom? Bom, mas outro exemplo aí de processo anafórico, né? Eu vou dar uma levantadinha aqui. Não precisa me colocar no ar não, vai ser jogo rápido, para que a gente possa usar um pouquinho a lousa, tá certo? Para lembrar vocês processos, não é isso? Vamos lá aqui. Como é que eu tiro essa musiquinha? Só vocês agora, né, para tirar do ar para mim e liberar a lousa. Isso. Ok? Sem o slide. Isso. Sem slide. Aqui, ó, processo anafórico, processo anafórico, processo anafórico, processo anafórico. Ok? Vamos lá, então? Digamos assim, ó, gente. Joana foi à escola. Ponto. Ela acordou cedo. Ok? Se eu digo Joana foi à escola, vocês compreendem, não compreendem? Uma oração com unidade de sentido. Se eu digo a vocês, ela acordou cedo, vocês vão entender se ela, como quem? Eu estou falando de quem? Me respondam aí no chat. De Joana. Então, esse ela aqui, ó, vai se referir a Joana. Como esse termo já foi citado anteriormente, eu digo que isso é um processo anafórico. Por quê? Porque, além de falar de um termo citado anteriormente, eu utilizei um outro tipo de vocábulo para substituir a palavra Joana. Eu utilizei aqui um pronome, ok? Então, dessa forma, pronome, o advérbio, os pronomes demonstrativos principalmente, podem funcionar como elementos de coesão dentro de um texto. Perceberam? Quando a gente diz assim, ó, gente, vamos fazer uma produção textual, não repitam palavras para a redação ficar elegante, ficar bonita. É justamente isso aqui. Olha como iria ficar deselegante. Joana foi à escola, Joana acordou cedo. Ia ter unidade de sentido? Ia. Mas ia ficar uma coisa parecendo que não tinha conexão, não ia ficar legal. Quando eu digo assim, ó, Joana foi à escola, ponto, ela acordou cedo, não fica mais arrumadinho? Parece que tem mais conexão, não é verdade? Pronto, a esse processo aqui eu vou chamar de quê? Anáfora. Também, além da repetição, tá certo? E a catáfora que a senhora tanto falou, que nome estrambólico, não é? Catáfora. A catáfora é quando a gente fala de algo que ainda não foi dito. Por exemplo, ó, vou fazer isso. Aí você diz assim, isso o quê? O que é que eu vou fazer?
Vou fazer isso. Acordar cedo amanhã. Por exemplo. Ok? Pontinho. Prontinho. Ok? Então, vou fazer isso. Isso o quê? Acordar cedo amanhã. Então, isso aqui, esse pronome demonstrativo aqui, vai significar o quê? O que vai vir depois. O que é o isso que você vai fazer? Acordar cedo amanhã. A isso nós chamamos de catáfora. Então, a catáfora, na verdade, são elementos, né, que pertencem às classes de palavras, muitas vezes. Aqui, no caso, nós trabalhamos com dois pronomes, né? Um pronome pessoal, ela, e o pronome demonstrativo, isso. Que vai ajudar o quê? Na coesão das palavras para trazer o que a gente chama de coerência, que é justamente a unidade de sentido. Ok, minha gente? Beleza? Tranquilíssimo, tá bom? Então era isso aí que eu queria exemplificar, porque às vezes você sente falta do quadro, né? E eu, como prof, também às vezes sinto. Aí, de repente, a gente lembra que existe a louça digital e a gente vai trabalhar um pouquinho. Pedir o pessoal que segure um pouquinho aí no ar esse slide frisado. Agradecer a Fátima aqui pela ajuda. Tá certo, minha gente? E vamos nessa. Bom, e vamos dar continuidade então. E aí vou trazer mais um exemplo. Todo mundo entendeu? Exatamente, ficaria um texto pobre, muito bem. E quando a gente utiliza, inclusive a pontuação, não é? Os pronomes demonstrativos, ou a gente utiliza a conjunção, o que, por exemplo, aparece bastante, não é verdade? O se. Então, todos esses elementozinhos, esses morfemazinhos, né? Que servem, gente, para a gente se referir a algo que já foi dito, a gente chama de processo anafórico, né? Ele exerce uma condição de processo anafórico. Quando a gente utiliza eles e algo ainda não foi dito, é dito depois da presença deles na oração, a gente chama de elemento catafórico, tá? Desculpe, tá certo? Beleza. Bom, exemplo de coesão referencial. Por que referencial? Porque traz referência, ou seja, é um termo que foi falado anteriormente. Então a gente tem aí, ó, o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil apresenta um índice elevado, o que é preocupante. Para minimizar os efeitos do uso descontrolado dessas bebidas, foi aprovada a Lei Seca. Observe o seguinte, aqui nessa primeira oração, ele diz que o consumo de quê apresenta um índice elevado? De bebidas alcoólicas. Observe que quando ele vai construir a segunda oração, ele procura não repetir palavras. E é isso que a gente deve fazer ao construir a nossa produção textual. Quanto mais rico em vocábulo se for, quanto mais riqueza de elementos coesivos nós utilizarmos, melhor será pontuada a nossa redação. Quer ver? Observe aqui, ó, um consumo de bebidas alcoólicas. Beleza. Observe se aqui embaixo eu coloco, ó, para minimizar os efeitos do uso descontrolado de bebidas alcoólicas, foi aprovada a Lei Seca. Tá errado? Não. Mas fica muito mais elegante, muito mais rico. Você tentar substituir, não é? No caso da coesão referencial, a expressão ou palavra que tenha o mesmo sentido, certo? Então, é essa a nossa função ao fazer a produção textual e buscar atingir a competência 4. É a gente ter a capacidade de encontrar outros vocábulos, outras expressões que possam substituir termos anteriormente falados para a construção da argumentação. E aí, o que é essa argumentação? É quando a gente busca defender um ponto de vista. Poxa, Pro, não sei o que é ponto de vista. O que é ponto de vista? Vamos começar a trabalhar na cabecinha de vocês. Pedir ao pessoal que me coloque aqui na câmera 1 para a gente conversar melhor. Daqui a pouco eu deixo vocês anotarem tudo, tá certo? Digamos assim, vamos escolher um assunto polêmico, por exemplo. Um assunto polêmico que foi tema da redação do Enem. E que a gente já trabalhou aqui, inclusive, que dizia que a publicidade infantil, não é? Era algo a ser o quê?
revisto, avaliado, não é? Por quê? Porque muitas empresas estavam utilizando as crianças para fins de lucro comercial. E a gente entende, não é? O Ministério Público entende que a criança deve ser preservada. O Estatuto da Criança diz que ela deve ser preservada diante de determinadas situações, ok? Então foi um assunto polêmico. Quando você pensa em discutir a publicidade infantil no Brasil, por exemplo, não é? Você pode ser contra e pode ser a favor. A lei é contra. Isso não quer dizer que você tem que ser contra ou a favor. Mas se você for a favor, você vai ter que criar argumentos para convencer o outro o porquê você é a favor, para ele caminhar com você no seu pensamento. Se você é contra o que foi estabelecido, que é a proibição do uso da imagem infantil para veiculação comercial, né? Sendo que se tenha fins lucrativos, visando fins lucrativos, tá certo? Você é a favor, então você vai ter que argumentar e dizer por que você é a favor. É aí que entra a importância do uso da coesão e da coerência. Porque além de você construir o seu argumento dizendo o porquê você é contra e porquê você é a favor, você vai ter que prestar atenção para que não se repita elementos ditos anteriormente, eles sejam substituídos e buscar, junto com isso, unidade de sentido. Vamos experimentar um pouquinho nesses últimos momentos aqui do primeiro bloco? Eu gostaria que as comunidades colocassem aí um ponto de vista. Vou assim limitar para que fique mais prático. Digamos que todos vocês aí do outro lado são a favor de que não se utilize criança na veiculação de propaganda comercial, certo? Digamos que todo mundo aí do outro lado está a favor disso. Vamos fazer essa simulação. E aí eu digo a vocês, gente, vocês não querem por quê? Só que eu quero que vocês me respondam não com uma única frase, mas me respondam com duas orações. E essas duas orações, vocês vão ter que usar um elemento anafórico ou catafórico, tá certo? Tá lançado o desafio? Vou dar 2 minutos aí, eu e Fátima estamos aguardando vocês. Vamos lá então? Vamos lá. Porque pra gente ver se vocês entenderam mesmo, vocês têm que partir pra prática, né? É esse o importante aqui da nossa aula, é colocar vocês para a prática. Vou dar um outro exemplo aí no ar para facilitar a vida de vocês, que já é um exemplo de coesão lexical, tá certo? Vão pensando aí direitinho. Vou pedir ao pessoal que mude o slide um pouquinho. Ok. Olha aí outro exemplo, agora já de coesão lexical. Ali o primeiro foi referência. Aqui é léxico, ou seja, você mudou totalmente. Você, na verdade, utilizou o que significa a palavra autoescola. Aí a gente diz que é uma coesão lexical. Olha lá o exemplo. As autoescolas viraram empreendimentos lucrativos. As empresas responsáveis por ensinar a dirigir, ou seja, trouxe o quê? O significado de autoescola para se referir à autoescola. Então, observe que é diferente do primeiro slide, onde ele fala de bebidas alcoólicas e ele substitui o quê? Bebidas alcoólicas por essas, não é? Utiliza um pronome demonstrativo e se refere ao termo anteriormente falado, que são as bebidas alcoólicas. Nesse daqui, ele já faz diferente. Ele já se refere à autoescola definindo o que é autoescola. A esse exemplo nós chamamos de coesão lexical, tá certo? Então, as autoescolas viraram empreendimentos lucrativos. As empresas responsáveis por ensinar a dirigir dão 2 semanas de aula teórica ou intensivo de 3 dias para que os alunos possam ter aulas práticas, ok? É a favor de não haver publicidade infantil no Brasil, ok? Com fins lucrativos, digamos assim, ok? É para ser todo mundo a favor. A gente está fazendo uma simulação. Você assim um pouco autoritário agora. Ninguém tem direito a ser contra. É todo mundo a favor. Tá certo? A ideia é essa. Porque senão vai ser uma loucura, né? A gente vai limitar um pouquinho. Tá bom? Então, ou usando a coesão lexical, ou usando a coesão referencial, não tem importância. Nós queremos que vocês utilizem aí processos anafóricos ou catafóricos.
tá certo? Ou seja, de referenciação de termos anteriormente falados, se for anáfora, ou o que vai ser dito depois, que é a catáfora. Saulo, você não entendeu por que Saulo, meu filho? Vamos então aí, ó. Ó, Saulo, olhe bem, vou usar até esse slide que tá aí no ar para te explicar. Veja só. O que é que eu quero que vocês façam aí em 2 minutinhos? Que vocês construam aí, certo? Uma defesa de ponto de vista. O que é defender um ponto de vista? Eu concordar ou discordar com alguma coisa, certo? Por um determinado motivo. Esse motivo é o argumento que você vai utilizar para convencer o outro da sua verdade. Você pode ser contra ou a favor. Para limitar, eu dei um tema aqui a vocês, que seria a prática da publicidade infantil para fins comerciais no Brasil. E limitei que todo mundo tem que ser a favor de não haver essa publicidade, tá? Para facilitar a nossa vida, ok? E pedir que vocês me digam por que vocês são contra ou a favor, não com apenas uma única oração, mas com mais de uma oração, porque a ideia da gente é construir o quê? Um parágrafo. E utilizar o quê? Os elementos de coesão, que foi o que nós aprendemos aqui. Ou seja, a gente vai aprender a substituir vocábulos para enriquecer a nossa prática de produção textual. Ok? Entendeu agora? Explicar anáfora e catáfora novamente? Explico sim. Vou usar até esse slide aí. Veja bem. As autoescolas viraram, empreendimentos lucrativos. Observe que aqui eu falo de autoescolas. Aqui, onde tem, ó, as empresas responsáveis por ensinar a dirigir. Significa o quê? Quem são as empresas responsáveis por ensinar a dirigir? A autoescola. Só que eu botei aqui o significado de autoescola para não ter que repetir a palavra autoescola. Perceberam agora qual é a ideia? Eu não quero repetição nem de palavras, nem de expressões. Então, quando eu crio aqui um outro significado que se refere ao que já foi falado anteriormente, na oração principal, eu chamo a isso de processo anafórico, ou seja, de anáfora. Se acontecer o termo dito na oração principal ainda não ter sido referendado, não ter referência, eu chamo de catáfora. E aí foi o exemplo que eu disse. Por exemplo, ó, vou cantar isso agora. Cantar o quê? Isso o quê? Que música? Ah, vou cantar Meu Bem Querer. Ok? Então esse processo aí é catáfora, porque eu anunciei para vocês que eu vou cantar isso agora. Mas eu não disse o que é que eu ia cantar. Isso o quê? Não é? Cantor fala na linguagem coloquial, eu vou cantar isso agora aqui para vocês, ou então vou cantar uma coisa agora aqui para vocês. Que coisa é essa agora? Aí depois ele vai dizer o que é que ele vai cantar. Então esse é um processo de catáfora. Primeiro ele anuncia que vai fazer uma coisa, e às vezes é representado por um pronome demonstrativo, geralmente o isso, aquilo, essa coisa, tá certo? Depois na segunda oração é que vai aparecer que coisa é essa, é esse isso. Então esse isso vai aparecer na segunda oração. Aí isso a gente chama de catáfora. Ok? Beleza? Vamos lá. Olha os exemplos. Alguns exemplos. Vou pedir a pessoa que role um pouquinho. Você pode rolar, Lete? Pode rolar um pouquinho? Vamos rolar um pouco para eu poder acompanhar o que os meninos botaram aqui. Aí, valeu. O pessoal de Buriti Morrinho botou o seguinte: não deveria existir a publicidade infantil, porque a criança não sabe distinguir as coisas, pois a mesma não tem um pensamento crítico e acaba sendo influenciada ao consumo. Legal, porque quando ela diz assim, ó, não deveria existir a publicidade infantil, porque a criança não sabe distinguir as coisas, pois a mesma não tem um pensamento crítico e acaba sendo influenciada. Ou seja, quando ela usa assim, a mesma é quem? Está se referindo a quem? A criança. Beleza, Buriti Morrinho? Perceberam? Porque ela poderia ali no lugar de a mesma, podia dizer assim, ó, pois a criança não tem um pensamento. E no entanto ela colocou, pois a mesma, ok? Então, isso aí é um processo de referenciação. Esse a mesma significa algo que foi dito anteriormente, que é a criança, ok? Vamos ver agora o pessoal de Grapiúna. Lugar de crianças é na escola.
E lá elas irão crescer para conseguir um trabalho. Pronto. Substitui pelo pronome elas. Elas quem? As crianças, que foi falado anteriormente. Beleza? Pessoa de Campo Jurema, uma propaganda não impede elas de ir à escola. Sim, elas quem? Aí pode surgir uma catáfora, Dani. Você bota assim, uma propaganda não impede elas de ir à escola. Aí bote assim, ponto. E bote quem são elas. Aí você bota as crianças. E pode botar até uma exclamação para dar algo assim, até publicitário. Ok? Aí a gente vai ter um processo de catáfora, mas faltou você botar isso. Porque quando você diz uma propaganda não impede elas de ir à escola. Nós estamos sabendo que você está falando de criança porque eu lancei um tema. Mas se eu não tivesse lançado o tema e você põe isso, a pessoa vai viajar na maionese, não é? Então você teria que botar um pontinho aí para se referir. Quem são elas? Elas quem? Aí você já cria um processo de catáfora. Tá certo? Embaixo, lugar de criança é na escola. Sim. E o que mais? Tá faltando mais alguma coisa. Elas precisam aprender. Pronto. Aí eu utilizo o pronome para fazer uma segunda oração, construo a segunda oração e trago um processo de anáfora. Tá certo? Aí o pessoal já fez, já tá fazendo um ponto de vista, né? Trazendo um ponto de vista aqui. Eu sou a favor. Eu acho que crianças não podem fazer propagandas. A imagem da mesma deve ser preservada, por mais que não pareça. É um trabalho. Ok? LN, vocês estão de parabéns. Gente, estou super alegre com vocês. Vocês nem imaginam. Vamos frisar um pouquinho o slide aqui? Agora nós vamos anotar um pouquinho aqui, tá certo? O pessoal vai frisar o slide para mim. Eu vou organizar os slides para vocês anotarem as coisas mais importantes da nossa aula de hoje, tá certo? Parabéns pela participação. Muito maravilhosa. O que me interessa é isso aí, gente. É vocês aprenderem, certo? O conteúdo da aula na prática. Porque agora, quando vocês forem construir os textos, vocês vão se lembrar da necessidade de fazer um texto mais bacana, um texto mais elegante. Tá certo? Vamos lá então anotar? Agora é hora de anotar os slides. Vamos nessa. Bem rapidinho, viu? Pronto, meus amores. Agora vamos para aquele slide que fala da coesão referencial, que foi o que a gente aprendeu hoje, tá certo, danados? Então vamos lá. Rapidinhos aí, hein? E até hoje o povo bota exemplo, né? Gostei, estão mandando bem. Porque as crianças devem fazer coisas, melhor no caso, ocupando sua mente com outras coisas. Sim, e essas coisas e coisas e coisas. Gostei desse exemplo, vou lhe explicar por quê. Não é porque atingiu o que a gente queria, é porque você justamente trouxe o que a gente não precisa fazer. Certo, Alaine? A gente deve não repetir as mesmas palavras numa produção textual para que ela fique mais rica. Porque quando você diz coisas, que coisas são essas? Você tem que especificar. Então você pode construir até uma catáfora nesse sentido. Você pode dizer assim, ó, as crianças não devem fazer algumas coisas, 2 pontos. E aí você elenca quais as coisas que ela não deve fazer. E aí a gente cria um processo catafórico, tá certo? Então gostei do seu exemplo para poder mostrar aos meninos o que eles não devem fazer e a você também. E como vocês podem construir o que a gente pediu, tá certo? Beleza. E não esqueça que defendendo um ponto de vista, né? Aí você pode, para ficar melhor ainda, ó, eu acredito que não deve haver publicidade infantil porque as crianças devem, na verdade, fazer algumas coisas. Aí você vai botar que coisas são essas, tá bom? Beleza. Vamos lá, então? Vou voltar outro slide. As referências da aula de hoje. Isso. Qualquer dúvida, essa aula vai estar postada no AVA, tá certo, meus amores? Vamos lá, então? Vamos ao momento de interação. Ok, gente, vamos encontrar a professora Fátima. Chegaram os momentos finais da nossa aula e Fátima tá ansiosa, aguardando, né, Fátima, fazer a síntese da aula de hoje. Vamos lá. Pois é, né? Afinal, participaram bastante, né? E realmente foi, assim, muito boa a participação de vocês. Meninos, eu sei que vocês ficam ansiosos para anotar, mas o importante é vocês prestarem atenção.
Olha só, gente, inclusive aqui na nossa síntese, que é o nosso momento final da aula, o nosso de olho na síntese, a gente dá uma retomada nisso, em tudo que conversamos, ou quase tudo que nós conversamos durante a nossa aula. Então, o que foi que nós vimos? Os elementos linguísticos responsáveis pelo estabelecimento da coesão textual. Então, nós vimos ali que temos elementos que são responsáveis, os pronomes possessivos, os demonstrativos, os pronomes pessoais, são alguns dos elementos, os léxicos, né, os sinônimos, são alguns dos elementos responsáveis pela coesão de um determinado texto. Quais são os tipos de coesão que nós temos? Então, nós temos lexical, sequencial, referencial e interfrásica. Hoje, nós dialogamos sobre a lexical e a referencial. A referencial, quando você faz referência a um elemento que foi falado anteriormente, anáfora, ou a catáfora, aquele elemento que veio após, né, o elemento linguístico responsável pela coesão. E, é claro e óbvio, né, como a professora Nilma falou, a importância desses elementos para tornar o seu texto coeso, o seu texto enxuto, tá? Parabéns pela participação e a gente volta a se encontrar na próxima aula. Pois é, gente, adorei vocês hoje, hein? Mandaram muito bem, tá bom? Beijo e até mais. E na próxima aula eu vou dar um tempinho para vocês anotarem esses slides. Combinado? Combinadíssimo. Tchau, tchau.